Pessoas, bem-vindo aí ao curso de História 2, módulo 3, tá bom? Vamos dar continuidade às unidades deste módulo. No módulo anterior, a gente falou um pouco da Revolução Industrial, certo? Só para a gente retomar um pouco desse assunto, que vai ser extremamente importante para vocês entenderem, por exemplo, outras questões sociais que vão eclodir na Europa no século XIX. As condições de trabalho nessas fábricas, né? Muitas vezes as condições eram... Muitas vezes não, quase sempre. As condições eram extremamente precárias e insalubres, além do que as pessoas chegavam a trabalhar mais de 18 horas por dia para ter uma dignidade e um mínimo de sustento para a sua família, né? E quando eu digo família, é todo mundo trabalhando, né? Era mãe, pai, criança, todos os envolvidos na família que tivessem condição de trabalhar, trabalhavam. Os homens exerciam os trabalhos mais fortes, as mulheres os trabalhos mais sofisticados e as crianças os trabalhos mais simples, como a limpeza dos galpões, das fábricas, etc, tá? Então, comecem a pensar nisso. As condições de trabalho durante a primeira e também a segunda Revolução Industrial vão ser condições extremamente precárias, extremamente insalubres e desumanas em alguns casos, que vão fazer com que as pessoas, ao longo dessa jornada de trabalho, comecem a pensar e questionar os seus patrões. Isso vai ser importante para daqui a pouco. A unidade 2 ela começa com a independência dos Estados Unidos e a Revolução Francesa. Então, acompanha comigo aqui, ó. A independência dos Estados Unidos da América, ocorrida em 1776, e a Revolução Francesa em 1789, fizeram com que várias nações do mundo passassem a questionar a opressão e a dominação que sofriam por parte de outras nações, né? Talvez demoraram um pouco, né, para fazer esse questionamento, mas é aquela famosa frase, né, antes tarde do que nunca. Ou de seu próprio governo, como aconteceu na França, incentivando súditos a se tornar cidadãos e a lutar por seus direitos. Então, na imagem aqui, pessoas, nas imagens, né, dos slides, nós temos a assinatura da Declaração de Independência, no dia 4 de julho de 1776, e na outra imagem nós temos a tomada da Bastilha, né, 14 de julho de 1789, um dos marcos da Revolução Francesa. Mas o que um evento tem a ver com o outro? Tudo, tudo. Ambos os eventos foram baseados em ideias burguesas, liberais e iluministas, tá? Ambos os eventos foram baseados em prol de questionamentos e indagações contra algo ou alguém. No caso da independência dos Estados Unidos, a indagação, né, o questionamento era contra os ingleses. No caso da França, a indagação, o questionamento e a crítica era contra o rei, né, a monarquia absolutista. Lembra lá? Poder absoluto aos reis. Mas por que tão absoluto assim? Por que tem que ser da vontade do rei, não pode ser da vontade da população? Foi o que baseou um dos princípios da Revolução Francesa, né? Então, esses dois eventos, pessoas, tanto a independência dos Estados Unidos quanto a Revolução Francesa, vai consolidar a burguesia. Lembra lá? Aqueles comerciantes que surgiram nos burgos? Pois é aqui, por volta do século XVIII, que eles vão se consolidar enquanto classe social e enquanto quase que um poder dominante, tá? São eles que vão conduzir esses dois fenômenos, né? Tanto a independência quanto a revolução na França, em prol de uma mudança, né? Mudar para onde? Não sabemos, mas temos que mudar, né? O termo revolução traz justamente isso, né? Só há revolução se houver uma grande mudança na sociedade, seja ela política, econômica ou social, tá? Então, essas ideias liberais, pessoas, elas vão surgir na Inglaterra e também em outros países, mas principalmente na Inglaterra, com o Adam Smith e o John Locke, né? Esses senhores, né, esses senhores liberais, eles vão ter algumas definições de liberdade, né? O John Locke ele vai ter uma definição de liberdade social. Ele vai ter essa frase aqui, ó: nós nascemos iguais, todos nós nascemos iguais e vamos nos diferenciando ao longo de nossas vidas. Cada um toma um caminho.
Mas a partir do momento que a gente nasce, nós somos iguais. Se nós somos iguais, por que tem que ter domínio de um sobre o outro? É um questionamento que os americanos, né, os da América do Norte, o pessoal estadunidense, fez. Por que tem que ter esse domínio em relação a nós? Não, não vai ter esse domínio. Então, foi uma ideia que baseou um dos princípios estadunidenses, né, que também está até escrito na Declaração de Independência dos Estados Unidos, e baseou também a nossa Constituição, né? Todos são iguais perante a lei. Então, se é igual, não pode ter domínio de um sobre o outro, né? De uma nação sobre a outra. E o outro senhor aí, que nós acabamos de falar, é o Adam Smith. Adam Smith pregava uma maior liberdade na economia, né? Quanto menos intervenção do Estado houver, maior será o benefício para o mercado, para a economia, né? Então, um dos princípios liberais é a pouca ou a quase nula presença do Estado, né? Do governo. O mercado se autorregula, o mercado ele consegue se promover sozinho através da lei da oferta e procura e dos excelentes produtos e serviços oferecidos, né? Quem tem o melhor produto, quem tem o melhor serviço, automaticamente se sobressai em relação a quem tem o pior serviço ou a pior mercadoria, né? Então, o próprio mercado vai dizer quem é bom, quem é ruim e vai regular isso. Ideias do Adam Smith, ideias liberais, tá bom? Outra corrente de pensamento que vai fazer com que que vai fazer com que estadunidenses e franceses tenham uma união nesses dois fenômenos, né, na independência e na revolução, vai ser o iluminismo francês, né? Entre os principais expoentes, nós vamos ter Jean-Jacques Rousseau, que reforça essa ideia, né, de que nós nascemos livres. Nós temos também Montesquieu e Voltaire, são franceses, defendiam o uso da razão, do conhecimento e da ciência para a compreensão da realidade. Isso é o iluminismo, tá? É você usar a razão, usar o conhecimento para iluminar a sua vida, né? Em relação a sair da obscuridade do não conhecimento. Quando você não conhece algo, você está com os olhos vendados. Como você tira a venda e ilumina o caminho? Através da razão, da ciência e do conhecimento, tá bom? Então é a partir daqui que o conhecimento vai se tornar cada vez mais difundido nas sociedades para tentar uma diminuição do analfabetismo, um aumento do conhecimento da realidade e, consequentemente, se as pessoas têm conhecimento e conhecem a realidade, elas começam a questionar, né? Como dizem por aí, são as perguntas que movem o mundo, né? São os questionamentos que trazem uma provável compreensão do que acontece ao nosso redor, né? Da nossa realidade. Então eu pergunto para vocês aqui, ó, como o desenvolvimento do iluminismo, né, do pensamento iluminista, se relaciona com o processo de independência dos Estados Unidos da América? É simples, né? É uma pergunta um pouco complexa, mas a resposta é bem simples, porque o pensamento iluminista tinha interesses burgueses e promovia maiores possibilidades de negócio. Lembrando que John Locke e Adam Smith eram profissionais liberais, mas que tinham uma corrente também de pensamento baseada no iluminismo. Então, o Adam Smith, maior liberdade econômica, possibilidades de novos negócios. O John Locke, todos nascemos iguais. Então, se a gente nasce igual, isso é bom para a burguesia, porque ela pode vender para todo mundo, né? Não precisa ter aquele pacto colonial. Lembra lá que a gente falou do pacto colonial? E então, os Estados Unidos eram colônias da Inglaterra, então eles só podiam comercializar com a Inglaterra. Mas a gente não tem então a maior liberdade econômica? É assim que o iluminismo atinge os Estados Unidos. Eram 13 colônias, as colônias do norte praticavam comércio e atividades manufatureiras, e as colônias do sul praticavam agricultura e trabalho escravo. Essas duas colônias tinham interesses um pouco controversos, mas um inimigo em comum, os ingleses, certo? Por conta disso, essas colônias se unem contra os britânicos entre 1760 e 1770, principalmente depois de 1770, né, com a publicação da Lei do Chá. O chá é bastante comum na Inglaterra até hoje, e o comércio desse chá só poderia ser feito com comerciantes britânicos, né? Comerciantes estadunidenses não poderiam fazer esse tipo de comércio. Isso irritou demais os estadunidenses
E em 4 de julho de 1776, a gente tem a Declaração da Independência, né? Uma declaração formulada com princípios liberais e iluministas que ocasionou uma grande guerra, né? A chamada Guerra da Independência. Os franceses ajudaram os estadunidenses contra os ingleses. E aí, em 1783, a Inglaterra reconheceu de forma oficial a independência dos Estados Unidos, tá? O primeiro país da América a se tornar independente. Na França, se a gente for pegar o gancho e pular para a Revolução Francesa, acompanha comigo aqui, ó. A Revolução Francesa pôs fim ao chamado Antigo Regime, né? A monarquia, que prevalecia o absolutismo e as relações de servidão. As pessoas se cansaram dessa servidão. Com isso, ajudou a consolidar na França e depois em grande parte da Europa o Estado burguês, o Estado controlado pela burguesia e os direitos liberais, né? Essa liberdade econômica. Essa revolução foi fruto da aliança histórica entre duas classes antagônicas, né? O que são classes antagônicas? Classes contrárias umas às outras, né? A primeira classe, a burguesia, a segunda classe, os trabalhadores, né? Então, burgueses e trabalhadores se uniram contra um inimigo comum, que era esse poder absoluto do rei e essa exploração barra servidão que havia na França até meados de 1789. Então, como é que estava organizada a França, né? Antes um pouco da Revolução Francesa. 3 estados, tá? O primeiro estado era o clero, segundo estado, nobreza, e o terceiro estado, né, a maior parte da população francesa, né, os camponeses, comerciantes, artesãos, os próprios burgueses, etc., tá? Era um país extremamente desigual, com enormes contrastes e crise na economia. Por exemplo, a participação da França na Guerra de Independência dos Estados Unidos foi algo extremamente questionável pelas pessoas, né, pelos franceses. Pô, se a gente está em crise econômica, o nosso rei manda soldados para os Estados Unidos lutarem contra os ingleses, gastando dinheiro público, dinheiro francês, e a população carente, passando fome. Então, isso foi uma revolta gigantesca, né? A gente não está conseguindo cuidar nem do nosso território e o nosso rei manda a galera lá para os Estados Unidos. Então, o que aconteceu? Essa crise econômica, social e até política, né? As pessoas começaram a questionar a palavra do rei, que já não era tão absoluta assim. Essa crise obrigou o rei a buscar uma solução negociada. Para isso, convocou a reunião dos Estados Gerais, né? Uma grande assembleia, na qual todos os 3 estados foram chamados a discutir e apresentar soluções. Os representantes do terceiro estado propuseram que a reunião fosse convertida em uma assembleia, com o propósito de criar uma constituição para a França e diminuir o poder do rei Luís XVI. Se eu não me engano, ele é neto do Luís XIV, que a gente viu na aula passada. Então, o rei chamou os 3 estados e os votos eram por estado. O clero tinha um voto, a nobreza um voto e o terceiro estado um voto. Só que o terceiro estado, pessoas, era, obviamente, a maioria. Por isso que eles queriam uma assembleia, para todo mundo ter voz. O rei não deu ouvidos a isso. Automaticamente, há uma insatisfação popular gritante e no dia 14 de julho de 1789, a população extremamente insatisfeita com essas ações do rei e também houve uma crise natural, né, uma escassez de chuva na França na década de 1780 que fez com que não houvesse a colheita forte do trigo. E aí faltou pão, a população passando fome, crise econômica, crise social, estopim para uma grande revolução. 14 de julho de 1789, há a tomada da Bastilha, e essa Bastilha significava o quê? Era um local onde o rei aprisionava os seus inimigos, né? Os seus inimigos políticos. A população invadiu a Bastilha, tomou, saqueou, pegou em armas e foi fazer uma grande revolução. O que aconteceu após 1789? O terceiro estado, tomou conta das assembleias, né? De um lado a gente havia os jacobinos, o pessoal mais radical, que sentava à esquerda,
e os girondinos, né, um pessoal mais tranquilo, mais moderado, que atendia a interesses burgueses. Houve a publicação da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, né, uma declaração bem parecida com ideais liberais e iluministas. O rei, em 1791, ele tenta fugir da França, né, tenta ir para a Áustria para tentar achar aliados e conter a revolução, só que ele é pego no meio do caminho, é preso, julgado e condenado à morte em praça pública, né? Ele é literalmente perde a cabeça com a revolução, né? Ele é decapitado, ele é guilhotinado, vamos dizer assim. Luís XVI tentou fugir da França, mas foi preso e assassinado com fama de traidor, né? Traiu o povo, deixou o país, tentou fugir do país em meio a uma grande revolução. Quando vocês estão vendo essa imagem aqui, ó, um homem segurando a cabeça do rei em frente à praça pública, dizendo que era fim à monarquia, era fim do absolutismo. Porém, essa cena de você decepar, né, de você guilhotinar os inimigos da revolução, se alastrou para a França inteira. Então, qualquer pessoa que era considerada inimiga da revolução foi condenada à morte na guilhotina. Ou seja, começou um clima aí de terror. Isso foi muito perigoso para os franceses. Em 1795, para tentar acalmar os ânimos, há um novo governo francês chamado de Diretório, né, uma reação conservadora dos ideais revolucionários, controlados pela burguesia. Reação conservadora. Essa burguesia mostrou ou focou suas forças em um grande líder, né? Um senhor chamado de Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte assumiu a França no início do século XIX e prometeu transformar a França num grande império, né? E ele conseguiu fazer isso, como vocês podem ver no mapa aqui. Ele anexou vários territórios em nome da França, né? Principalmente aí de 1804 até 1812, 1813, quando ele é derrotado pelos ingleses e pelos russos, né? Napoleão tenta invadir a Rússia, não consegue, sofre uma derrota lastimável por conta de razões até naturais, o inverno russo bastante rigoroso. Os ingleses aproveitam essa fraqueza, prendem Napoleão e o exilam na ilha de Santa Helena, que ele fica até a sua morte. Então, vocês podem perceber que a Revolução Francesa ela traz alguns fenômenos que, para a população, pessoas, não houveram muitas mudanças. Né? Não chegou a ser tão significativa, porque você trocou o autoritarismo e o absolutismo do rei para um autoritarismo de um imperador burguês. Então, quem saiu perdendo por conta disso tudo foi a população, que para eles não tiveram mudança quase nenhuma, né? A França ainda continuou passando por intensas crises econômicas, mas almejando uma grande perspectiva de mudança no século XIX, que viria a acontecer, mas que nós discutiremos numa próxima aula. Assim a gente encerra mais uma unidade do módulo 3. Valeu!